Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Félix e vou falar com vocês hoje sobre administração. Vamos iniciar então o nosso curso de administração, primeiramente falando um pouco do conceito, depois passaremos às funções da administração, saber quais são, a sua importância e principalmente a aplicação. Isso mesmo, aqui você vai aprender como se tornar um executivo, ou alguém que executa, um gestor, uma gestora, uma executiva. Na verdade, esse é um curso para você usar na prática. A administração não muda no setor privado ou setor público, ela continua sendo administração, ela continua sendo aplicada da mesma forma. Há, claro, no setor público e nos setores privados, diferentes formas e legislações com relação a como a empresa funciona, mas cumprir metas, planejar, controlar, liderar, executar processos, desenvolver estudos, entender as pessoas, entender os processos, tratar os recursos, é sempre igual. Então eu convido você, nesse episódio número 1, para falar sobre administração, mas com a perspectiva de novas possibilidades. Eu sou o Flávio Félix e começo agora com você esse bate-papo sobre como se tornar um grande administrador, uma grande administradora. Vamos lá! Muito bem, estamos de volta, eu sou o Flávio Félix e vamos continuar então com o início do nosso curso de administração, ensinar a você como ser um administrador, uma administradora. Muito bem, a prática equivale na verdade na vida, o que você vai fazer de útil, o que você vai transformar, é isso que a gente tem que entender com relação a qualquer atividade, qualquer conhecimento que a gente venha a obter. Então, a administração é para ser usada na prática. Como eu falei logo na introdução, no setor público ou no setor privado, você vai usar as ferramentas da administração. São muitas, vamos começar agora esse período, esse módulo, que é a introdução à ciência, ao estudo da administração. Primeiramente, vamos falar um pouco do que é a administração. Você pode ter aí diversos conceitos. Não é importante a conceituação apenas, mas entender como ela se aplica. Há uma conceituação muito tradicional de administração que fala o seguinte, que a administração é uma ciência social aplicada. Então, na verdade, isso é um fato, Vamos pontuar essa questão da ciência social aplicada. Nós temos, então, com certeza, conhecimentos que vão ser aplicados na sociedade, no âmbito social. Então, a ciência que está envolvida com isso é uma ciência social aplicada, como é a administração. Então, tudo que você faz, tudo que as empresas colocam em prática, exercem uma influência na vida das pessoas. Pensa um pouquinho, olha só, ao seu redor, nas suas mãos, os equipamentos que você tem para o seu dia a dia, como por exemplo o seu smartphone, ele é produto do desenvolvimento industrial, tecnológico, científico, e as empresas administram como vão entregar a você esse produto, o formato, o preço, as tecnologias, os aplicativos, tudo isso é previsto e avaliado aí por administradores também. Então, a sociedade, de uma forma geral, sofre as consequências do que dizemos políticas públicas no seu município, no seu estado, no Brasil, em qualquer país no mundo. As políticas públicas, a administração pública exerce na sua vida uma influência no transporte, na saúde, na geração de emprego, na geração de atratividade a um país ou não, Mas esse é assunto para a gente falar lá na frente. Então, a ciência social aplicada à administração também pode ser conceituada de uma forma bem simples, e eu vou falar de uma mulher, da Macaulay Culkin, uma executiva da Xerox, já foi executiva da Xerox, uma grande mulher, um grande profissional, um ícone na área onde ela trabalhou, e ela falava que a administração é realizar o trabalho por meio de outros. Quando você delega, quando você prepara, quando você conduz equipes a fazer, quando você delega, quando você prepara, quando você conduz equipes para determinado trabalho, você está executando, está exercendo aí a administração. E ela define isso de forma bem tranquila, e é prático isso, que destaca dois aspectos. Eu vou colocar aqui para você. Bem, nós temos aí o conceito que eu acabei de falar, de administração, e também ela deriva em dois pontos que vocês podem ver bem aí, eficiência e eficácia. Então, olha que curioso e que interessante destacar
essa capacidade de realizar trabalho, fazer com que as pessoas realizem trabalhos, e aí cada nível da empresa vai realizando determinados trabalhos, mas eles sempre têm que estar alinhados com o conceito de eficiência e o conceito de eficácia, que nós vamos lá para frente trabalhar um pouquinho com você com relação a isso, mas a grosso modo, para não passar desentendido, né, eficácia é fazer o que tem que ser feito, bem feito, tem que ser feito, realizar um projeto, uma atividade com digamos assim, maestria, com determinação, com foco, e o resultado sair daquilo que se espera é ser eficaz. Eficiente é quando você faz isso, você é eficaz e você consegue economia nesse processo, então você está sendo eficaz e está melhorando o processo, o tempo ou o custo, você adquire eficiência, ok? Vamos então agora, para esse momento, voltar aqui para mim, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as funções da administração. Quando Henri Fayol, e a gente viu isso aí, quando você estuda a história da administração, os teóricos, né? Um capítulo um pouquinho anterior a esse que eu estou conversando com vocês aqui, vocês veem a história de Henri Fayol, o francês, que obviamente na França, né? Desenvolveu paralelamente o estudo da administração científica. E lá o Fayol chegou a algumas conclusões teóricas, não é o nosso objetivo aqui trabalhá-las em detalhe, mas entender aquilo que foi mais importante do papel de Fayol. O Henri Fayol se concentrou muito na questão da gestão, de como definir esses aspectos. Então, ele classificou a administração em 4 funções e pensem e acreditem nisso. Até hoje você pode definir o seu trabalho através de 4 funções. Eu costumo brincar e dizer, se você souber essas 4 funções, souber aplicá-las de forma exata, eficaz e eficientemente, você consegue dar um passo enorme no sentido de ser um bom ou uma boa administradora, um bom administrador ou uma boa administradora, ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira, vou enumerar as 4 primeiramente, a gente vai tratar uma por uma, tá bem? A primeira é planejamento, a segunda é organização, a terceira é liderança e a quarta é controle. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que planejamento, organização, liderança e controle estão apenas numa ordem didática, mas não tem nenhuma importância além de uma para outra. Ou seja, se nós compararmos os pesos de importância, nós vamos ver que todas as 4 funções são igualmente importantes. Sem uma não acontece a outra. Para se gerir bem a vida, a família, uma empresa, com ou sem fins lucrativos, é muito importante que você aplique as 4 funções da administração, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento, um conceito rápido, tá aí com vocês, vou colocar aqui na tela para vocês agora, esse conceito rápido de administração, esse conceito rápido de planejamento, que é uma das 4 funções da administração, que diz assim: planejamento, determinar as metas organizacionais e os meios de atingi-las. Então, eu preciso determinar metas e os meios, voltando aqui para a gente conversar um pouquinho, e os meios para atingir essas metas. Não adianta apenas eu enumerar coisas. Planejar não é apenas um acúmulo de informação. Você precisa estabelecer o que é necessário, o que você precisa fazer para atingir o determinado maior objetivo da organização. Seja a mais simples possível, a mais complexa das organizações, ela requer um planejamento. E digo mais, planejamento é necessário para tudo na vida. Quem falha em planejar, está planejando em falhar. Então, olha só, é muito curioso. É no planejamento que se estabelece as diretrizes fundamentais para qualquer coisa na vida. A própria escolha de uma profissão. Você vai ser administrador, você vai ser psicólogo, odontólogo, contador, contabilista, engenheiro, radialista, jockey, piloto, motorista, cabeleireiro. A profissão que você escolher, você precisa planejar bem e perceber se você realmente é aquilo que você busca. Até para adentrar no mercado de trabalho, é preciso planejamento para saber onde você quer chegar, aonde você pode chegar, não é verdade? Então, o planejamento é muito importante, é a base. Não se faz planejamento assim, em 2, 3 minutos, como nós estamos conversando, tá certo?
Planejamento é fruto de uma análise, planilhas, informações, dados, coletar dados do mercado, se é o caso que você vai ao mercado, né? Se você vai ao mercado no sentido de abrir uma empresa, por exemplo, né? Hoje, mais do que nunca, o jovem está sendo convidado a um modelo onde ele tem que empreender. Empreender, o empreendedorismo, não é mais nenhuma novidade para ninguém. Muito pelo contrário. Hoje é muito mais fácil você perguntar a um jovem o que é que ele quer fazer e ele vai dizer a você que quer empreender, que está envolvido aí no processo de startups ou na área de tecnologia, mas também em outra área de atividade, né, prestando serviço. O empreendedorismo, ele é um fator de muito crescimento no mundo inteiro, né? O mundo inteiro clama por esse tipo de perfil de profissional. E no Brasil não é diferente. A gente tem aí grandes perspectivas. A situação econômica às vezes não ajuda muito, mas é preciso investir no empreendedorismo. E nesse aspecto eu destaco, você que não conhece, o MEI, microempreendedor individual. Hoje cada profissional é uma célula. Eu lembro muito bem da revista Você S.A., vai aqui uma propaganda de graça, mas a revista Você S.A., ela é fascinante, que começou como um encarte da revista Exame, ganhou vida e se tornou uma revista que muito lida por muito tempo no Brasil, a revista Você S.A. Então você, sociedade anônima, você empresa, e hoje o MEI é exatamente isso. Você estabelece seu MEI, entra no portal do empreendedor, fantástico, parabéns aí nesse aspecto. O governo, ao longo desses últimos anos, na verdade, eu acho que já 8 anos ou mais, na época que estamos falando aqui agora, já vem desenvolvendo aí um portal muito bacana que faz com que você acesse, tenha informação, abra o seu MEI imediatamente, sem nenhuma burocracia, é muito bacana, mas é outro assunto. Muito bem, então planejar é muito mais do que a gente pode, né? A gente começou a bater um papo aqui do que a gente pode imaginar, mas quem é bom planejador ganha dinheiro com isso. Você pode vender planejamento. Como? Isso mesmo, você pode a partir do momento de entender e bem fazer, bem feito isso, vender planejamento. Você vai ser um consultor em planejamento estratégico ou em gestão de processo. Tudo isso requer muito planejamento, muita leitura. A administração é fascinante, muito interessante. Bem, a gente está fazendo a introdução, então vamos agora partir para o segundo ponto, não menos importante, que é organização. Planejei, sei as metas, sei o que preciso para atingi-las e agora eu preciso fazer algumas coisas, como por exemplo, a autora, ela fala esses 3 pontos aqui, ó. Decidir onde as decisões serão tomadas. Quem exercerá quais funções e tarefas. E quem vai trabalhar para quem. Voltando aqui comigo, pode parecer muito simples, mas é muito importante você definir esses 3 pontos e até outros que derivam desse aí, tá? Nessa fase de organização, você vai, eu costumo dizer assim, é o famoso colocar os pingos nos is. Você vai localizar pessoas, definir quem vai trabalhar. Nesse momento, eu sou quase que impelido, tenho uma vontade muito grande de falar de algumas ferramentas práticas, né? Eu gosto muito de trabalhar com planilha, adquirir um hábito de trabalhar com planilha para organizar, para planejar, para organizar, para também liderar e executar o processo e controlar. Vamos ver isso já já. Mas a planilha, o planilhamento, ele leva você a entender a empresa como um todo. Hoje nós temos softwares, apps, aplicativos aí maravilhosos para ajudar você a fazer isso, a fazer planejamento, fazer organização. Mas eu gosto muito de usar o Excel, né? Até eu brinco, eu tenho uma super plan que eu sempre faço, desde quando executivo de multinacional, como na Colgate, na Faber-Castell, sempre utilizei essas ferramentas para controlar, para executar, para liderar, para planejar, para organizar todas as atividades que eu tinha nas regionais que eu gerenciava. Então, isso ajuda muito você ter controle. Hoje você tem aí computadores de última geração, super leves, com tudo nas nuvens, uma mobilidade imensa, né? Então, hoje a facilidade tecnológica é muito grande. No entanto, há ferramentas que você tem que levar consigo que são não tão novas assim, mas fazem uma diferença enorme. Então, colocar numa planilha para decidir, por exemplo, onde as decisões serão tomadas, parece meio redundante, né? Decidir onde as decisões serão tomadas. Exatamente. Muitas pessoas reclamam, e principalmente do setor público, né, da falta de uma cadeia de comando muito explícita. Você não sabe quem decide, e aí você fica preso às vezes nos formulários
E na empresa, isso não pode acontecer, né? Você precisa saber quem toma a decisão, até para buscar essa pessoa, até para que ela saiba do nível de responsabilidade. Eu falo do setor público, mas eu posso dizer que tenho um orgulho muito grande, porque há empresas, setores da atividade pública estadual, e municipal, estadual e federal, que são exímios aplicadores da mais moderna administração. No entanto, há outros que não são, que precisam realmente modernizar a sua capacidade de gerir, a sua capacidade de administrar pessoas, processos e recursos. Lembra disso, faz uma notinha aí, anota pessoas, processos e recursos. Vou falar isso em breve com vocês. Então, eu preciso detalhar, dizer a função, quem vai fazer, até que ponto vai tomar a decisão. É importante, porque senão eu vou concentrar poder na mão de alguém. Na minha, por exemplo, quando você toma conta de um projeto, na sua, né? E isso às vezes pode criar algum probleminha, tá certo? Outro ponto, né, que foi destacado aí, é quem exercerá quais funções e tarefas. Isso é fundamental, eu tenho que saber quais são as pessoas. Não é limitar, mas é definir, né, o raio de ação, o raio de atividade daquela pessoa e aquilo que ela vai fazer. Isso é fundamental para que se possa decidir. Olha, até esse ponto aqui é determinada pessoa, o João, né, ele faz isso, o José faz aqui, o Flávio vai fazer essa outra aqui, a Elizabeth, a Silvia. As pessoas vão estar aí envolvidas num projeto e, claro, trabalhando em sintonia. Vamos trabalhar daqui a pouco, daqui bem pouquinho, próximas aulas, falar sobre liderança de equipes, mas é importante que as equipes saibam a sua atividade. Claro, uns ajudando o outro, sinergia, né? No mundo moderno é isso. O que é que eu posso fazer além do que eu já faço, além do limite que foi imposto? Isso dá um case e isso dá um bate-papo de horas. Pessoas são promovidas não pelos seus currículos, mas pelas suas atitudes. A atitude não consta no currículo, mas faz uma diferença enorme e faz surgir aí os grandes CEOs, né? Os Chief Executive Officers, né, das grandes empresas, os grandes diretores e diretoras, presidentes e presidentas das grandes corporações que surgiram porque sempre estiveram, preste atenção, sempre estiveram dispostos ou dispostas a fazer algo mais. Isso é outra conversa, eu sei disso, mas a administração é assim, a gente vai conduzindo e vai conversando outras coisas. Então, o terceiro ponto de organização é quem vai trabalhar para quem. Entenda, não é subserviência, mas eu preciso ter uma cadeia de comando, uma cadeia de liderança para me reportar, alguém que tem mais experiência para que possa me auxiliar no sentido de entender alguma coisa, de saber e tirar uma dúvida. É preciso entender e formatar uma cadeia aí de comando, tá certo? Muito bem, vamos para o terceiro ponto, né, da administração, das funções. Estamos vendo as funções, você que começou esse vídeo agora, nós estamos falando de administração, vimos o conceito, falamos de planejamento, organização e agora 3, liderança. E eu vou colocar aqui para vocês, ó, o segredo da liderança bem-sucedida é a comunicação com os 2 elementos mais importantes da empresa, clientes e funcionários. Então, e aí a gente tem um conceito até bem bacana que fala de cliente, né? Voltando aqui para mim, cliente interno, cliente externo. Todas as pessoas na organização são entendidas como cliente. O cliente que compra é o cliente externo e o cliente que está dentro da sua empresa, o seu colega de trabalho, ele é cliente do seu serviço, ele é cliente da sua atenção, ele é cliente do seu resultado. Você faz um trabalho e entrega um trabalho para alguém. Imagine agora, pense, indústria automobilística. Vou colocar aqui um pouquinho de um vídeo, só para ajudar você aí, ó. Esse vídeo mostra um pouquinho de uma indústria automobilística. Um setor entrega ao outro, passa à frente. Cada setor vai, é claro, hoje muito com tecnologia, você vê muita robótica, mas cada setor entrega para o outro uma parte do carro. Assim nas empresas, voltando então aqui comigo, num relatório, numa atividade, num treinamento, você sempre entrega algo para alguém e esse algo é muito importante que tenha o conteúdo correto para que haja a sequência da atividade, né? Então, 2 aspectos da liderança que a Anne McCall destaca é a inspiração e motivação. O bom líder, dizia-se que o líder nascia feito. Olha só, ela sabia falar, liderar, nascia do berço. Alguns eram líderes e outros liderados. E não é bem assim.
mas não é mesmo. A ciência da neurolinguística, a ciência do desenvolvimento humano, a psicologia provam que você pode desenvolver habilidades novas. Você pode sair dos quadrados imaginários que as pessoas se colocam ou que algumas pessoas tentam nos colocar. Então, sair desses quadrados e ir além, é isso que a gente faz. Então, líder tem que inspirar. Então, para inspirar, eu tenho que sair do meu quadrado, concorda? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que buscar aprender mais. Esse talvez seja o grande ápice desses minutos de conversa nosso. O aprender mais, o ser melhor, o buscar essa evolução contínua, essa melhoria contínua que os japoneses chamam de Kaizen. E a gente vai falar nisso quando chegarmos a conversar sobre gestão da qualidade. Nós estamos hoje fazendo, na verdade, né, o entendimento do que é administração, mas iremos estudar a administração da qualidade e a gestão da qualidade, e vai se falar muito em Kaizen. Mas bem, inspirar e motivar. Motivar é uma coisa muito bacana, sabe? Não fala, não, eu vou motivar alguém. Primeiro, eu acho que tem que vir. Primeiro, não, não, muito pelo contrário. O certo é automotivação. Você é automotivado, você tem essa motivação interna, tem que ter um motivo na sua vida. Você tem que buscar esses motivos para traduzir eles em resultado no seu trabalho, na sua atividade. Se você tem automotivação, certezas, caminho para seguir, você vai ter motivação e vai poder passar para as outras pessoas. Muito bem, agora vamos ao quarto, chegamos aí então ao último, mas o último não é uma posição, não é um grid, não é uma corrida onde esse último elemento é o último, ele apenas está aí de forma didática. Essa função da administração é muito importante. Presta muita atenção na função controle. Presta muita atenção na função controle. Eu gosto muito de lembrar, quando começo a falar sobre controle, sobre dois americanos, né, o Robert Kaplan e o David Norton. Eles são da Harvard Business School, da Universidade de Harvard, e eles formularam em 92 um projeto, um artigo, né, um paper, e eles publicaram esse material falando sobre como controlar, como organizar uma empresa, e a partir desse trabalho deles, desenvolveu-se, e eles próprios desenvolveram, o que hoje nós conhecemos como Balanced Scorecard. Vou colocar aqui na tela para vocês. Balanced Scorecard é um processo, através de 4 pilares, nós não vamos trabalhar ele agora, voltando aqui para a gente, que indicam como gerir, controlar, administrar uma empresa. É muito bacana, é um projeto, na verdade, é uma ferramenta, não é um projeto, é uma ferramenta de indicadores. E esses indicadores, porque sem indicador você não consegue fazer nada. Esses indicadores vão dar a você o norte, dizer como está, são como se fossem termômetros. Então a função controle é medir. E como eu estava começando a falar do Robert Kaplan e David Norton, que desenvolveram esse material, tem uma frase deles que fala assim: o que eu não consigo controlar, eu não consigo gerenciar. Olha que coisa bacana, e eu queria que você fizesse uma parada agora e pensasse exatamente na sua vida. Pense quantas vezes você fez alguma coisa errada. Quantas vezes você perdeu o controle financeiro, ou em casa, ou comprou algo que não deveria. É quando você não controlou. Quando é que você gastou dinheiro sem ter noção e depois você ficou sem o dinheiro para alguma coisa que você precisava comprar? É quando você não controlou. O controle é fundamental. O controle até das palavras. Muitas vezes, puxa vida, a pessoa fala assim, magoei um colega, um amigo, uma amiga, porque eu disse uma palavra que ela não gostou. Não é que a gente tem que viver se censurando o tempo todo, entenda, mas é preciso ter controle. Sabe aquela pessoa que no carnaval, numa festividade qualquer, seja qual for a festividade, um casamento, um aniversário, e que bebe demais, né? Eu creio que não tenha sido com você uma situação desse tipo que tenha ocorrido com você, mas a gente já ouviu falar de pessoas assim e passam do limite. Muitas vezes pessoas maravilhosas, mas não têm controle. O controle é fundamental para se conseguir objetivos na vida. Controlar em que degrau você está para você ir galgando aí. Não precisa ser um por um, às vezes você dá um grande salto, sim, mas tem que ser bem pensado, muito bem controlado. E olha o que diz o material nosso sobre controle, vou colocar aqui na tela para vocês. Controle
monitorar o progresso rumo à conquista do objetivo e tomar ações corretivas quando necessário. Tem até nesse slide, né, e desenho embaixo é um apito. Porque você há de convir que no esporte, de uma forma geral, sempre tem um árbitro, né? Alguém que controla, que apita para que você pare, para que você entenda o que foi que fez errado, e esse controle, ele determina espaços entre o certo e o errado. Então, controlar é muito importante. E voltando ao texto, quero que você leia novamente o texto, olha só o que ele fala. Controlar é monitorar o progresso rumo à conquista, como foi dito, e o texto aí, ele retoma, né? Bem, novamente no texto, eu preciso não apenas monitorar o progresso com relação à conquista, mas tomar ações corretivas. Então, voltando aqui para mim, eu preciso ter alternativas. Eu tenho que ter consciência do meu plano A, do caminho. O plano está determinado, o grande objetivo está traçado, mas às vezes eu preciso alternativas para contornar alguns problemas que possam ocorrer. Então, na função controle, às vezes é até muito interessante a previsibilidade e você pensar um pouco de como é que eu posso prever determinado evento, como é que eu posso prever determinada coisa, o que é que vem ocorrendo habitualmente, o que é que naquele contexto eu posso mudar. Por exemplo, há situações na vida, na empresa, que são repetidas por você ou por outro. Então, por que não observar como se comportou determinada pessoa ou empresa, onde ela errou? A função controle é uma função que eu costumo dizer de estudo, de entendimento. Quanto mais eu entendo o processo que eu realizei, eu consigo melhorar esse processo. Então, nesse sentido, controle não é esperar o que ocorre, não é esperar o inevitável, é esperar o evitável, é ter condição de evitar aquilo que vai acontecer, ou estar preparado ou preparada como gestor, como gestora, para se antecipar aos fatos e antes que o problema aconteça, criar um desvio. É como andar em uma estrada, plana, muito bem cuidada, mas ela pode ter um buraco em uma curva e você não percebeu, porque ele foi criado recentemente em uma chuva, por exemplo, num final de semana. Então é preciso estar atento, né? Acho que essa fotozinha aí foi bem legal você colocar. Você tem uma bela estrada, mas de repente numa curva você tem um enorme buraco e é preciso estar preparado. E o que fazer então para contornar essas coisas? O controle é uma função de aprendizado. Eu quero reforçar isso, porque controle para controlar, determinar limites, é até muito mais fácil entender. Mas entender controle como uma função de aprendizado é um pouquinho mais complexo. Então eu vou insistir um pouquinho com você, talvez você já tenha entendido, me desculpe, me perdoe, mas eu quero insistir um pouquinho. Eu posso aprender com os outros, com outras ações, para que eu possa tomar correções, tá certo? Uma pequena pausa, quero que você faça aí agora, para refletir sobre as 4 funções e a gente volta já já.